Bom, meus amigos, nesse episódio do Inspector, começa ali mostrando uma organização que tem interesses numa semente muito antiga. E qual é o argumento dessa organização? Eles acreditam que há de crescer a população e aí haverá fome e, enfim, aí, no caso, aquela questão, quem ter os alimentos ali será, digamos assim, o rei do mundo. E essa semente, ela muito antiga, ela é cultivada no Japão. Na verdade é uma planta, um vegetal, e daí desse vegetal tem inúmeras sementes, que são super nutritivas, enfim. E que serão, digamos assim, na ideia deles aqui, a fuga para escapar do caos da fome, enfim, ou para governar o mundo, que seja. Mas essa organização, então eles querem tomar essa planta do laboratório do Japão. E essa organização, ela tem ali, quando eles saem ali, eles meio que se colocam em forma, marcham, eles têm uma espécie de, eu vou usar o termo assim, ordem unida. Tipo um quartel assim. Tá. E a primeira coisa, vão e ataquem o laboratório. Pegar essa planta. E aí chega no laboratório, aí eles têm um carro vermelho ali, que aqui é mostrado como uma super máquina. Esse carro vermelho, só um adendo, ele é parecido, se eu tiver salvo engano meu, mas eu acho que ele é o mesmo carro que aparece naquela introdução da Patrine, quando está subindo aquele carro vermelho, é o mesmo carro. Enfim, o carro do inimigo vai, e tem uma hora que ele chega no portão do laboratório, o portão está fechado. O carro salta por sobre o portão. Esse carro ele tem, eu vou usar o termo, tá? Ele é uma super máquina, ele tem superpoderes. No que ele pula por sobre o portão, aí chega o Ryuma, a Junko, enfim, todos, o Inspector ali, o Ryuma se apresenta, parado, enfim. E aquele carro, ele tem uma espécie de computador dentro dele ali que as mulheres que estão comandando ali mexem. E ele abre armas nas suas laterais e dispara contra. Ele dispara contra a Junko, o Ryuma, enfim. E daí o carro prossegue. Esse carro, no início do episódio, ele demonstra algumas capacidades muito acima de um carro normal, até do próprio Wing Squad, do Ryuma. E aí tem um momento que, por exemplo, o biker vai seguir o carro, ele com aquela rodinha que ele tem aqui no peito, ele vai rodando, e tem uma hora que o carro consegue fazer uma curva, meio que num beco assim, e ele escapa do biker. O que o carro faz? Esse carro, entre aspas, ele consegue se inclinar e andar em duas rodas ali. Uma das capacidades dele. E aí ele dispara mais uma vez, ele dispara. O recurso do disparo é comum nesse carro. Ele dispara contra o Rider e o Biker. E aí tem uma hora que o Ryuma vai seguir esse carro. E ali, quando o Ryuma já viu o poder do carro, o carro subindo escada. O carro é incrível. Enfim, e aí o Ryuma persegue o carro, a super máquina com seu Squad. E ali no Squad tem um computador, não é uma Docs, mas o computador avisa o Ryuma, o Wing Squad, potência tal, capacidade tal, e ali diz que aquele Master do Ryuma, ele atinge acelerativo 400 cavalos, leva 39 segundos de 0 a 100 km, velocidade máxima 329 km. E vai de 0 a 139 segundos, enfim. Ele não tem o mesmo potencial da super máquina. A super máquina está muito além. Enfim, mas o Ryuma persegue ele. E aí a super máquina, ela tem aquele negócio. Ela dispara contra os seus adversários, conforme as garotas comandam ali. Ela efetua disparos, enfim. E aí tem uma hora que a super máquina para e o Ryuma para.
Super máquina para de frente pra ele. E para, carro com carro. E aí é acionado uma arma e dispara contra o squad do Ryuma. E aí o squad explode. No que ele explode, daí tem uma cena que o Ryuma tá caindo lá de cima e o carro explodindo também, caindo lá de cima. Só um adendo aqui. Percebam que nessa cena que o carro explode, claro, talvez para a produção ali, para fazer uma produção, eu não sei se é uma cena reaproveitada ou também pode ser cena daquele momento, mas para fazer uma explosão real, talvez usar um carro real, mas pode ver. Olha nesse detalhe que o carro que explode ali, que está caindo, ele não é o squad que o Ryuma está dirigindo, aquele Mazda ali, ele é um... Lembra quando ele... É um carro mais tipo... Eu vou usar o termo assim... O squad do Ryuma é muito... aquele, o RX-7, ele é um carro esportivo, é um carro mais... Talvez social. Lembra quando ele... Aquela vez naquele episódio do... Que ele faz a escolta do urânio? Reparem que no carro que está caindo ali na explosão é um daqueles carros, ou que ele estava dirigindo ou que os bandidos estavam dirigindo. Enfim, não é o verdadeiro squad, mas isso é só um detalhe, mas na teoria para nós vai ser um squad, porque o carro dele foi destruído. E o Ryuma caiu ali, na teoria. Tá. O Ryuma tá ali, aí tá. As garotas o veem, enfim. A ideia é que a questão é, e esse é o nome do episódio, Ryuma morreu, enfim. Depois a Hisai liga pra irmã do Ryuma e diz, olha, escute, é Yuko o nome dela, escute isso, o Yuki, enfim. Aconteceu uma coisa, escute com calma. E daí quando ela tá falando isso no telefone, a Hisai, ela já diz assim, aconteceu alguma coisa com meu irmão, enfim. E aí ela diz, olha, a Hisai diz, o carro de Ryuma foi destruído. E aí vai, a ideia vai, e o meu irmão cadê? Daí, tá no hospital. Lembra naquele episódio que eles querem atingir o comandante, o Ryuma? E eles dizem, o ponto fraco do comandante é esse aqui. E apresentam o Minoru. E não a irmã dele, sendo que ele tem uma irmã. Quando a irmã dele tá indo no... Houve isso, depois ela tem que se deslocar até o hospital. Aí ela tá viajando de trem. Claro, eu nunca tive no Japão, nunca tive em Tóquio, não sei como é que é as distâncias, enfim. Mas o fato dela estar fazendo essa viagem, acho que ela... é um pouquinho longe da cidade ali, de onde onde é o departamento do Ryuma, o Inspector. E aí, talvez por isso aqueles criminosos não conheciam a irmã dele e pegavam o Minoru, que era mais próximo, que ele estava sempre no café chaco ali. Tudo bem. E ela vai, e aí vê seu irmão no hospital, enfim, tem até uma hora que o comandante Masaki diz assim, olha, o seu irmão é imortal, acredito nisso. Claro que nenhum de nós humanos somos imortais e não temos poder sobre a morte. Todos nós um dia vamos partir daqui. Mas a ideia do imortal aqui é, enfim, dele ter forças, enfim, para tentar lutar. E tem uma hora que o Ryuma tá ali no hospital e ele tem a visão, o sonho com a sua irmã, enfim. Isso é, digamos assim, um dos motivos para ele lutar. Tá, tudo bem. O carro do Ryuma foi destruído. Aí chega lá no Inspector, o Biker ele tá assim, se sentindo fragilizado. Ele diz assim, eu falhei, como se fosse a ideia de defender o meu chefe, enfim, nessa hora é tão difícil, tá. E aí surge ali no Inspector um robô que foi criado pelo Nonoyama. É um robozinho pequeno. E esse robô, o Demitaz, ele vai ser... digamos que ele vai andar anexo aqui ao corpo do Biker. Esse é o novo, digamos assim, o companheiro do Biker. Tá. E aí o Nonoyama, tem uma hora que ele tá tirando uns projetos dele ali, e ele pega um dos seus projetos e abre ali,
E ali está o novo carro do Inspector, o projeto do novo InSquad. Tá, uma nova moto é desenvolvida para o bike, é a Vinchaser. E aí sempre aquela ideia, a Suzuki sempre aparece nos créditos dessas séries. A ideia é promover veículos da Mazda e da Suzuki. É uma moto da Suzuki. A Vinchaser, aí o biker vai fazer o teste. Digamos assim, ó, sem o carro do Liuma, o protetor do Inspector é o bike com a sua Vinchaser. Uma moto especial, enfim. E aí a moto não tem o guidão ali, o guidão é as suas espadas que ele bota ali na moto. Tem uma hora que ele vai andando com a moto, enfim. Ele até cai um tombo ali, meio que um desastre dele, mas enfim. É o veículo que se tem agora. Mas tá. Além disso, aí o novo projeto do Nonoyama é posto o carro ali, posto para teste. E quem vai fazer esse teste é o comandante Masaki. Daí ele tá todo uniformizado ali como se fosse, eu vou usar muito entre aspas, né, um piloto de corrida. E o carro esse InSquad, ele tá, digamos que com uma capa preta ali, toda a parte preta. Na verdade ele vai ser enquanto no primeiro estágio o mesmo carro vai ter a mesma aparência do carro do Leon, enfim. Mas teoricamente aquele foi destruído. Tá. Quando o comandante Masaki vai fazer o teste, e aí o Nonoyama diz pra ele, mas comandante, o senhor vai fazer, enfim. Ele diz, não, faria, enfim. E quando ele vai fazer o teste, quem aparece lá no alto, lá, digamos assim, num lugar elevado, o Liuma. E aí, digamos, ele se recuperou, teve alta do hospital, enfim, tá ali. E ele diz, olha, chefe, eu farei o teste, enfim. E aí é feito o teste. Lembra como se fosse aqueles testes que ele fazia, só que daí ele, no caso, ele com a sua armadura andando, das explosões, enfim. Aqui ele faz com o carro, daí tem os testes das explosões, e as explosões, claro, eu não vou dizer que é o mesmo carro, é o Mazda é tudo, acho que é o mesmo carro do Jiraiya, do Giban, do Inspector aqui, mas não vou dizer que é o Black Storm do Jiraiya, porque aqui o carro tá com uma capa preta, aqui ele tá com um revestimento preto, é diferente, não é igual que aquele do Jiraiya natural. Enfim, mas aí ele anda com o carro ali e tem o teste das explosões, e até esse teste das explosões, a resistência das explosões é apontada no computador ali do Nonoyama, e aí, pô, tudo bem sucedido. Até o teste é bem, se parar pra pensar, é bem breve, né, o teste das explosões. Tá, e no que fez o teste ali, toda a resistência, o pesquisador lá do laboratório, o professor do laboratório que guarda sementes, ele recebe uma ligação, olha, tá acontecendo, o laboratório pegou fogo, enfim. E daí ele pega assim, não, então eu vou ir pra lá. E aí também o comandante Masaki sabe disso, e aí ele diz, olha, ó, tal coisa está acontecendo, o laboratório, enfim, depois os criminosos vão atacá-lo, mas aí tá. No que o professor recebe essa ligação, ele diz, vamos para o laboratório, daí ele vai acompanhar de sua segurança. Quando tá indo o carro do professor, a Junko também tá ali a observar e depois ela o segue. E aí o que aparece? Aparece a super máquina. Tem uma hora que a Junko tenta travar a super máquina, mas aí a super máquina tem as suas armas, ela dá um disparo, ela abre aquela... Só que dessa vez não é um míssil. Ela solta gás dormente, enfim. E tem uma hora que a Junko ela tira, dispara contra a super máquina e não acontece nada dos disparos dela, o que demonstra que a super máquina tem uma blindagem, ela é blindada, um carro blindado. Tá, nisso o professor do laboratório é sequestrado, o gás dormente ali, seus seguranças que tentaram reagir também. E aí é notificado o comandante Masaki, olha, o professor foi raptado, enfim. E aí o Liuma diz, chefe, eu vou. E aí ele vai com esse novo squad. E aí tem uma determinada feita que ele tá perseguindo ele consegue perseguir ali tá perseguindo
parece um círculo de corrida, mas aí ele tá perseguindo a super máquina. E as mulheres que estão ali no comando, elas dizem assim, o imbecil tá nos seguindo com o mesmo carro de novo. Eu não vou dizer o mesmo porque ele, teoricamente o carro dele foi destruído, mas digamos, um carro igual. Ou enfim, também, vai do que o episódio te faça imaginar, talvez seja o mesmo carro também. Uma explosão. Mas enfim, ela diz, eles estão seguindo com o mesmo carro. E elas disparam contra ele, usam aquelas armas do carro. E aí, já teve a resistência no teste ali das explosões, e novamente o carro do Loomis Squad, ele resiste, e aí escapa das explosões, enfim. E elas ficam meio assim, tá, mas o que houve? E aí tá, o Lyuma aciona o Jacan, aí ele se reveste da sua armadura, e aí tem uma hora, além do Jacan, depois ele bota uma espécie, eu vou usar o termo, claro, termo só para vocês imaginarem, é um cartãozinho, mas eu vou usar o termo disquete, para lembrar o tempo antigo que tu botava no computador ali, enfim. Ele bota um cartãozinho, não, muito, se lembrar daquela nossa época do disquete, é muito mais, digamos assim, tecnológico que o disquete, um cartãozinho, é como se fosse como é que eu vou usar o termo, um papel de raio-x bem pequenininho, enfim, é um cartãozinho ali, que daí o computador do carro faz a leitura, daí ativar um squad. E aí aquele carro branco, que tem a mesma aparência daquele que explodiu, vai abrindo partes ali nas suas laterais, enfim, vai abrindo umas turbinas, uma espécie de hélice, não é uma hélice, né? Mas enfim. E aí ele vai se revestindo e se torna um carro vermelho. Esse é o novo Squad. E claro, isso surpreende as moças que estão dirigindo a super máquina. E vai ser o carro que vai enfrentar, que tem agora potencial capacidade para enfrentar a super máquina. Então aqui surge o novo Squad do Fire.